Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos chegando para o Pod, Gabi. Pode, um podcast cristão online que com certeza vai abençoar e edificar a tua vida, a tua família através dos testemunhos aqui contados. Amém? Enquanto você vai chegando, a convidada também vai chegando, eu quero deixar um versículo para meditação que fica no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 18. A Bíblia vai dizer: dizendo-lhes eles estas coisas, eis que chegou o principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Entenda, o chefe da sinagoga foi até Jesus. Ele quebrou protocolos na ocasião, porque ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, o Messias enviado. E mesmo assim a Bíblia declara que ele foi ter com Jesus, pedindo: Senhor, o que eu tenho em casa é a morte. A minha filha está morta, mas se o Senhor for impor as mãos, ela vai ressuscitar. É sobre isso. Não importa qual que é o nível de crise e de guerra que você está enfrentando agora. Se você crê que ele pode fazer, eleva os teus olhos para o monte, fala com o Senhor, porque é do céu que vem o teu socorro. Diga para ele: Senhor, ao meu ver está morto, mas eu creio que o Senhor tem poder de ressuscitar. Ao meu ver não tem jeito, mas eu creio que o Senhor tem poder de alinhar e colocar tudo em seu devido lugar. Ao meu ver não haverá libertação, mas eu creio, Pai, que aonde a minha mão não pode alcançar, a tua mão pode alcançar. É sobre isso. Clama a ele, assim como Jairo, o chefe da sinagoga, clamou. E porque ele clamou, ele creu diante das impossibilidades. Deus promoveu o milagre na vida, na casa e na família dele, trazendo a menina que estava morta à vida novamente. Amém? Vamos chegando. Fica com essa palavra. Glória a Deus. Deus tem uma palavra abençoada, né, para o nosso coração. Tem um testemunho abençoado para o nosso coração. Amém? Eu vou... Redecoração já está aí conosco, nossa irmã Regiane. Regiane, escreve alguma coisa para mim poder te chamar. Glória a Deus para você entrar já conosco. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos chegando, e você que vai chegando, compartilha essa live, amém? Pega esse aviãozinho do seu lado direito da tela e bora compartilhar. Compartilha para amigos, compartilha para parentes. Você que vai assistir depois, está salva a live para você estar compartilhando, sendo aí um obreiro virtual nos ajudando nessa missão, amém? Boa noite, a paz do Senhor. Deixa eu ver aqui, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, ao vivo é assim mesmo. Aleluia, entrar ao vivo. Eita glória! Eita. Deixa eu ajustar a câmera aqui. A paz do Senhor Jesus! Aí tá boa, pastora? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero te agradecer, Regiane. É diaconisa também, não é isso? Não. Não? Todo mundo te chama de diaconisa. Eita, glória, toma posse aí. Amém? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Com certeza, né, vai edificar famílias, é o teu testemunho. O Pod Gabi, esse é o propósito. Edificar famílias através da nossa vida, né? Tem coisas que a gente não pode falar no altar. Então, nós aproveitamos a oportunidade de falar um pouco da gente, né, num podcast. Tem pessoas que nos conhecem só de ouvir falar, mas aqui as pessoas terão o privilégio de conhecer um pouco quem é Regiane, né? Então, se apresenta, Regiane, fica à vontade. Quem é Regiane? Eu queria te agradecer, né, pelo convite, muito obrigada. Que Deus te abençoe cada dia mais. Amém. Regiane é mãe, filha, esposa, filha do Senhor amada. Sou mãe de 3 bênçãos, só que uma eu entreguei para o Senhor. E sou decoradora. Faço de tudo um pouquinho, pastora.
Glória a Deus. E é abençoado, ungida do Senhor. Amém? Compartilhe um pouco conosco, Regiane, se você nasceu no lar evangélico, como foi o seu propósito com Cristo, como você conheceu a Cristo. Você nasceu no lar evangélico ou foi através de evangelismo? Compartilhe conosco a sua experiência. Eu não nasci num lar evangélico. A minha mãe, quando eu era pequena, ela era espírita. Depois de muito tempo que ela foi se tornar evangélica, mas não foi através dela que eu fui. Depois também eu também passei a ser espírita. Eu passei por espiritismo e nisso eu conheci meu esposo. Nesse tempo eu conheci meu esposo e nesse tempo que eu conheci meu esposo, o pai dele, ele é muito evangelista. O pai dele que me ganhou para Jesus. Foi através da vida do pai dele, aí eu comecei a frequentar a igreja do pai dele e comecei a sair do espiritismo. Foi nessa época que eu comecei a sair do espiritismo. Aí eu saí do espiritismo, batizei e estou na igreja até hoje. Isso já tem uns 20 anos, pastor. Glória a Deus, 20 anos na jornada do Evangelho. Então, eu falo sempre, Regiane, que há uma diferença, né? Entre você ir à igreja e você ter um verdadeiro encontro com Jesus. Você falou que você começou a caminhar, né, através do seu sogro, para a glória de Deus, mas quando que ocorreu a experiência de você falar assim, não, esse é o meu Deus. Eu quero caminhar com Cristo. Que presença gloriosa. Não, Senhor, eu não quero sair daqui. Ocorreu isso, um encontro pessoal da Regiane com Deus. Esse encontro pessoal foi quando eu comecei mesmo a ir na igreja evangélica. Eu comecei a frequentar, aí a gente vai tendo um encontro dia após dias, né, com o Senhor. A gente vai tendo aquele primeiro amor. E aquele primeiro amor veio muito forte, pastora. Foi muito forte mesmo, aquele primeiro amor pelo Senhor, que é o primeiro amor que a gente tem que ter até hoje, né? E esse primeiro amor foi o que me transbordou. Esse foi o primeiro encontro, assim, e foi quando, assim, lá não tinha nada disso de encontro com Deus, nada. Foi encontro face a face, eu e o Deus mesmo. Face a face com o Senhor que eu tive. De ser transformada, de ser guiada pelo Espírito Santo, de ver que aquilo que eu estava seguindo não era um propósito de vida para mim, de ver que aquilo que eu estava seguindo não era coisas assim. Hoje eu falo que não é coisas boas, né? Naquele tempo a gente achava que a gente era ignorante, a gente achava que era, mas agora a gente vê que realmente é o inimigo realmente que usa muito, né? Então foi aí que eu comecei a ter esse encontro, aí fui vendo que não, que o vazio que eu precisava ser preenchido, que só o Senhor preenchia. Eu procurava o vazio e outras coisas, no espiritismo e outras coisas, só que eu não encontrava. Aí Tem o lacunas. preenchimento só Jesus. Tem lacunas na nossa alma que somente Deus ele preenche, né? Às vezes você está aí assistindo essa live, está num vazio, está numa angústia e não entende. Porque às vezes você está cercado de pessoas, né? Você busca e alcança o que você almeja, mas mesmo assim o vazio está instaurado na alma. Esse vazio tem o tamanho de Deus. Que você venha buscar por Jesus, que você venha pedir o Espírito Santo para habitar em você, porque ele sim vai preencher toda lacuna da tua alma. A gente sabe, Regiane, que na jornada, né, no processo de caminhada, ou na caminhada, nós passamos por processo, né? O próprio Deus, às vezes, nos coloca à prova para nos provar, como diz a palavra dele. Então, na jornada, no cristianismo, qual foi o maior obstáculo que você enfrentou? Então, pastora, eu acho que o maior obstáculo que eu enfrentei mesmo foi a perda do meu filho. Esse foi o maior obstáculo que eu enfrentei, sabe? Devolver meu filho para Deus novamente.
Porque hoje eu vejo que não tinha explicação para a morte dele. Quando saiu o laudo lá do ML que eu vi, não tinha explicação. Foi Deus, foi o recolhimento de Deus verdadeiramente. Então eu falo que o pior processo da minha vida foi esse. Mas na hora que eu entreguei meu filho para o Senhor, na mesma hora que eu entreguei, eu falei: você me deu, você tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a frase que eu usei na hora do enterro dele. Então, eu acho que esse foi o maior obstáculo. Claro que a gente tem vários obstáculos na nossa vida, né? Com Deus. Ah, a vida cristã é mil maravilhas. Não é. Não é. A gente passa por provas, 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 mas com Deus tudo é mais fácil. Com Deus eu consegui vencer esse obstáculo. Com Deus, assim, eu vi minha mãe entrando em depressão, vi meu esposo entrando em depressão e eu lá firme, porque eu estava no propósito com Deus. Eu estava firmada no propósito com Deus. E assim, não foi só isso que eu passei, né? Passei também pelo câncer agora há pouco tempo, que também foi um obstáculo grande, mas não foi tão grande. Eu falo que o câncer não foi tão grande como perder meu filho. Meu Deus. Ele poderia ter me levado no câncer. Deus poderia ter me levado, porque quando eu descobri meu câncer estava em estado avançado. E a médica, a primeira coisa que a gente pergunta para o médico eu vou viver, médica? Primeira coisa que eu vou morrer ou vou viver? Foi uma das perguntas que eu fiz para ela. E ela me respondeu assim: eu não posso te falar se você vai viver ou morrer, porque seu câncer já está em estado bem avançado, então a gente tem que começar com o tratamento o mais rápido possível, para controlar ele. Tanto que eu não pude operar no momento. Eu tive que Meu passar Deus. por vários processos primeiro para depois vir a operação. Então, eu passei pela quimioterapia, fiz 18 quimioterapias, e assim, eu glorifico a Deus, sabe por quê, pastora? Porque todo momento o Senhor estava comigo. Em todo momento eu não sentia nada, pastora. Eu chegava em Aleluia. casa, eu chegava em casa da quimioterapia, eu ia levar meus filhos para a escola. E aqui quem sabe que a quimioterapia ela te destrói tanto as suas células boas como as suas células ruins. Então, ela destrói seu corpo inteiro. E esse processo é muito doloroso da quimioterapia. É doloroso. Você chega em casa, você chega enjoado, você fica vomitando. Eu não tive nada. Nada, nada, nada. E eu passei por 18. Assim, eu tive a minha queda de cabelo, claro. Perdi meus cabelos. Mas na segunda quimioterapia, que meu cabelo já estava começando a cair, eu com a minha irmã Patrícia, que é uma que me acompanhou muito, a gente foi e eu já fui e raspei a cabeça. Falei, eu não tenho que ficar vivendo esse processo doloroso. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus vai me curar. Se ele não me curar aqui, ele pode me curar de outro jeito, me levando, mas eu sei que a minha cura está certa. É verdade. Glória a Deus. Irmã Regiane, que processo, né? Olhando a tua vida, você inspira vidas de mulheres a continuar a jornada. Às vezes a gente questiona, a gente reclama por tão pouco, não minimizando a dor e a guerra que o outro está enfrentando. Mas olhando para a tua vida, para a tua história, nós vemos o quanto você entregou para Deus, né? Mesmo sangrando, doendo, você decidiu entregar para Deus. Você decidiu Eu confiar. decidi não. E é lindo quando você declara: Deus está comigo, Deus esteve o tempo inteiro comigo. Essa dádiva só Deus pode dar. Então, olhando para a tua vida, ainda que você não esteja com a Bíblia debaixo do braço, a tua vida é uma pregação, né? Quem olha para você, é impossível não enxergar Deus. Pode falar. Eu, nesse processo, pastor, eu andei muito com aquele versículo de 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Eu não estava vendo o que estava ao meu derredor, eu estava andando por fé. Eu já estava crendo que o Senhor já tinha feito um milagre. Era um Glória. processo que eu tinha
passar? Sim, então eu ia passar de cabeça erguida esse processo. Então, em nenhum momento, e ó, em todos os momentos teve problemas na minha. Eu dei problema de coração, a médica Meu queria Deus. me operar na hora lá, e só que em nenhum momento eu desisti, em nenhum momento eu me entreguei. É Então, sobre isso. o que eu posso falar para os irmãos, não deixem. Deus, ele está sempre no controle de tudo da nossa vida. É só a gente entregar. O mais difícil é esse, pastor, a gente entregar e deixar ele agir. Que a É gente verdade. tem muito medo. A gente entrega e tira. Mas a partir do momento que a gente entrega e deixa na mão do Senhor, ele começa a fazer a obra. Ele começa a fazer o transformar dele. Às vezes não é o transformar que a gente quer. Não é o transformar que a gente quer, mas é o que é para ser feito. Naquele momento, é aquilo que é para ser feito. Porque né, o É Senhor não verdade. vai dar tudo que a gente quer. O Senhor nunca vai dar tudo que a gente quer. Ele vai dar tudo que a gente necessita. É sobre isso, né? É caminhar de fé em fé, crendo no mover de Deus. E é sobre isso que eu quero te perguntar também. Você entrou em crise de identidade? Você pensou em deixar Jesus e abandonar a fé por conta dessas guerras que você veio enfrentando no decorrer da sua jornada? Assim, eu nunca deixei de ter fé, eu nunca deixei de acreditar no Senhor. Em crise a gente sempre entra. Não vou falar, eu não entrei. Eu não sou super-heroína. Eu entrei em crise, sim, mas de abandonar o Senhor jamais. A crise poderia estar, a crise poderia estar, mas eu nunca pensei em abandonar o Senhor. Isso nunca passou. Eu acho que eu tenho muito, como é que eu falo? Muito temor a Deus. Eu tenho um Isso é temor. bom, isso é bom compartilhar, Rejane, por quê? Porque às vezes tem muita gente oprimida por não expor seu sentimento. Você falou uma coisa e é verdade. Nós não somos super crentes. Nós somos homens e mulheres dependentes de Jesus, né? Nós temos fraqueza, nós se sentimos cansados, às vezes o desânimo bate a porta, mas é importante estarmos diante dos pés de Jesus. É importante nós pedirmos ajuda, se necessário, né? Andar com os amigos de Deus, gritar por socorro, entendendo que Deus também usa pessoas para nos auxiliar e nos ajudar no período de crise, né? E no período de adversidade. A gente glorifica a Deus aí por essas pessoas que Ele sempre coloca ao nosso lado para nos orientar e nos ajudar, não é verdade? E ele sempre apresenta, né, pastora? No momento assim que eu estava passando esse processo do câncer, ele me apresentou a pastora Isabel e ela veio com a mesa de mulheres de aliança. Foi um grande ali, assim, foi um grande trabalho que a gente tem ali naquela mesa de mulheres de aliança, mulheres sendo transformadas ali, aquela mesa, posso te falar que foi um bálsamo para mim. Glória a Deus. É Tá sendo verdade, aliança. até hoje, né? Somos mulheres de aliança, né? É. Glória a Deus, as amigas do céu, amigas mais chegadas que uma irmã. Eu quero te perguntar se você já enfrentou alguma batalha espiritual. A gente sabe que servir a Deus, né, é declarar a oposição ao nosso adversário guerra, né, que a gente está escolhendo literalmente um lado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente das circunstâncias. Mas nós sabemos que há uma guerra, uma batalha no reino espiritual. E sobre esta batalha, eu quero que você compartilhe alguma experiência que te impactou. Ou seja, nesse processo, ou no decorrer da sua trajetória. Compartilha conosco. Então, há pouco tempo agora eu enfrentei uma batalha assim muito grande. Foi quando a minha médica, meu endométrio começou a crescer muito. Então minha médica estava desconfiando que o meu câncer estava voltando. Aí me pediu para fazer os exames, aí eu tive que fazer uma operação para
para ver como que estava meu endométrio por dentro, para mandar para biópsia, para ver se era verdadeiramente o câncer voltando ou não. Eu entrei para a sala de urgência para fazer esse processo, né, pastora? E nessa sala de urgência eu tive uma batalha muito grande espiritual. Eu senti a batalha, eu senti o inimigo ali. E assim, meu corpo, pastora, meu corpo balançava, meu corpo parecia que ia sair da maca, de tanto que meu corpo tremia. Mas ele fazia assim, ó, zigue-zague, zigue-zague, assim, muito alto, eu pulava. Aí os enfermeiros vinham até mim e falaram assim, isso é efeito da anestesia. Eu só virei para ele e falei assim, mas eu nem tomei anestesia ainda. Olha, Eu ainda nem passei pelo processo. Aí ele falou, ah, então você deve estar nervosa. Eu falei assim, não, eu não sou nervosa, eu sou muito calma. E nisso, e o inimigo a toda hora no meu ouvido, é hoje que eu vou te levar. meu É Deus. hoje, é hoje que eu vou te levar. É hoje que eu vou te levar. E minha boca, ela trincou. A única coisa que eu conseguia falar é, o Senhor está comigo a todo momento. Eu só falava isso, o Senhor está comigo a todo momento. Nenhum mal me sucederá. Eram as únicas palavras que eu conseguia. E eu via nitidamente, assim, eu ouvia nitidamente o inimigo falando no meu ouvido. É hoje, é hoje. E meu corpo tremia muito, tremia muito. Meu E Deus. nisso eu vi a mão do Senhor me acariciando, sabe? Aleluia. A mão do Senhor lá me acariciando a todo momento. Nisso eu vi a grande batalha espiritual que tinha ali, sabe? Uma grande guerra espiritual que estava naquele momento ali, pela minha vida e por onde eu estava passando. Por muitas vidas que estão ali também. Ali no hospital é um processo de uma grande batalha espiritual que tem ali dentro. Então, eu vi nitidamente como o inimigo, ele age ali dentro. Se eu tivesse me entregado naquele momento, não poderia estar viva hoje. Hoje eu creio que esse processo que eu passei lá dentro foi porque Deus estava me curando naquele momento e o inimigo não queria. Porque Meu na hora que eu saí, aí a médica veio até mim, me pegou, ela falou, nossa, você está tremendo demais. Ela vou te dar anestesia de uma vez para o seu corpo acalmar. Aí ela me deu anestesia, eu não vi mais nada. Aí depois eu voltei pro quarto, né? Aí meu esposo virou para mim e falou assim: a médica falou que não foi preciso fazer nada. oh, glória. Meu Que aleluia. ela Jesus. viu, não foi preciso fazer nada. Você não tinha nada lá dentro, que os exames poderiam ter enganados. Meu Deus. Aí a médica não foi até mim porque eu estava muito grogue ainda. Não sei se ela foi e eu não vi ela realmente, né? Porque eu fiquei muito grogue depois. Mas depois de uma semana eu fui até ela. Aí ela falou assim: Nossa, a gente te abriu, mas não tinha nada. Seu endométrio estava normal. Os exames enganam. Aí eu falei assim: Olha, Os exames enganam? Eu falei assim: É a mão do Senhor que estava lá me curando naquele momento. Ela glória a é, Deus. ela ainda virou para cada um com a sua crença. Eu falei assim, cada um com a sua crença. E eu creio que naquele momento o Senhor me curou, porque eu fiz 3 exames, nenhum exame ia se enganar, senão, falei com ela. Eu creio que Exatamente. essa foi, eu creio que essa foi uma grande batalha que eu enfrentei naquele momento, sabe? De ver verdadeiramente o inimigo agindo, de ver verdadeiramente o inimigo falando no meu ouvido, sabe? E assim, em nenhum momento eu deixei isso me abalar, em nenhum momento eu deixei isso me julgar para baixo. Louvado Eu seja sempre Deus. na fé, não Irmãos, deixando as não se engane. circunstâncias Existe uma batalha espiritual e ela é real, né? Quem não muito real. entende, ouve, acha até que é loucura, né? Mas não, ela é real. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, vai declarar
que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, sim contra as hostes e potestade maligna que habita nas regiões celestiais. Às vezes você pode estar sendo atacado, sofrendo batalha espiritual na tua mente. O inimigo, ele fala audivelmente. Imagina você, ela estava para fazer um exame, o inimigo: vou te levar, né? Agora que tu vai. Que é isso que ele quer, né? Matar, roubar e destruir, mas nosso Deus veio para dar vida e vida em abundância. Mas ela se apegou no momento da batalha em Deus. Como você vai vencer as vozes que diz o tempo inteiro: você não vai chegar, você vai morrer, não é para você, desiste, né? Acabou. Como você vence as vozes? Entregando a tua mente a Deus. O meu corpo, a minha mente é de Cristo, porque o Senhor levará cativo todos os seus pensamentos na presença dele. Nós, como cristãos, nós sofremos batalhas, sim, mas graças a Deus, nós somos rápidos em recorrer a Jesus. E com isso, a batalha cessa. Mas olha o que ela falou. No momento da batalha, né? Eu passei por batalha, mas o médico falou que o exame não deu nada. E ela entendeu que foi naquele momento também que Deus veio e a curou. Eu acho que você não está compreendendo. Nos momentos de mais batalha na nossa vida, é o momento que o céu está agindo para promover o milagre de maneira extraordinária. Talvez você está aí travando uma guerra terrível e Deus te trouxe aqui para te dizer: este é o cenário propício para o milagre acontecer. Então permanece firme, porque através de você o nome do Senhor será glorificado. Regiane, deixa um versículo bíblico para nós que te identifica, né? Que você lê e fala: gente, esse é o versículo da minha vida, esse é o versículo da minha trajetória. É esse de 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não porque vemos. Porque esse versículo ele tem me acompanhado. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por fé. Eu não vivo pelo que eu estou passando, eu vivo por fé. A partir do momento que eu entreguei minha vida ao Senhor, eu vivo esse versículo grandiosamente na minha vida. E minhas lutas não foram pequenas, pastora. Eu já passei por muitas coisas, que, assim, minha filha já parou de andar, minha filha andava, ela já parou de andar. Então eu vi cada dia mais a mão do Senhor. E se eu parasse, o inimigo sempre quis me parar. Ele sempre com a mão e me parar, mas em nenhum momento eu me entreguei, eu deixei me entregar. Igual a senhora mesmo falou, a mente, a gente tem que ficar sempre com a mente em Cristo. É verdade. É verdade. Porque o inimigo, se ele entrar na nossa mente, acabou. A partir do momento que o inimigo entra na nossa mente e a gente deixa o inimigo, ele começa a agir. Aí a gente começa a gente mesmo já começa a falar: ah, não, isso não dá para mim, não. Ah, não, eu vou desistir. Ah, estou vivendo isso tudo. Onde está o Senhor nesse momento? Só que o Senhor está, em todo momento, Ele está com a gente. Só que a gente quer que Ele age naquele momento, só que Ele não vai agir, não vai ser na hora que a gente quer. Vai ser no momento certo que Ele vai agir. Verdade. Nós estamos acostumados nesse tempo, Regiane, com Deus do sim, né? Mas e quando Deus dá não? E quando Deus ele decide ficar em silêncio, né? Como fica o nosso coração? Nós continuamos servindo, dizendo que Ele é grande, ou desistimos, desanimando, né? Deus ele não perde o controle de nada, independente das perdas, das dificuldades que a gente atravessa, a gente sabe que Ele sempre teve o controle de tudo. Nós que perdemos o controle, né, Regiane? E como seres humanos, é difícil compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente sabe que tudo coopera para o nosso bem, mas como trazer o bálsamo para o coração de uma mãe que perdeu o filho? Como trazer um bálsamo para o coração de uma mulher e de um homem que passou por uma enfermidade, né, que foi sentenciado até mesmo à morte? Só o Espírito Santo. Por mais que você fale,
o único que pode mensurar de fato a tua dor é o Espírito Santo É de engraçado, Deus. é engraçado nisso tudo aí, pastora, você estava falando de perder um filho, que quando eu recebi a notícia que meu filho tinha sofrido um acidente, eu estava num culto de mulheres. Meu Deus. Olha, Eu, foi o dia que eu mais orei pela vida dele. Foi o dia que eu mais clamei pela vida dele, pelo Senhor. E eu estava grávida de 6 meses. Aí Jesus. foi quando eu, assim, quando eu liguei para o meu esposo, que eu pedi ele para me buscar, que já tinha acabado o culto. Aquele dia eu entreguei, aquele dia, naquele momento lá, eu vi que eu entreguei meu filho para o Senhor verdadeiramente. Agora eu entendo por que que o Senhor me levou naquele culto, por que que o Senhor fez eu orar o tempo inteiro pela vida dele. Meu Por que Deus. o Senhor me fortaleceu naquele momento. Agora eu entendo isso tudo, sabe? Ah, se meu filho ficar, se meu filho fosse vivo hoje, se meu filho. Não, foi o tempo dele. Foi o tempo dele, foi o tempo que o Senhor recolheu ele, o Senhor quis recolher ele. Então, a gente, eu falo muito, né? A gente nunca está preparado para perda. A gente está preparado para tudo, mas não para perder. Mas o Senhor, a todo momento, ele vem nos ensinando a isso também, a perder. Verdade. E perder na presença do Senhor, meu Deus, ele traz um consolo, ele Tudo segura mais. na nossa mão, ele faz com que nós venhamos suportar de fato o processo, né? E sendo literal, muita gente que atravessa esses processos entra em depressão, tiram a própria vida, né? Desiste de viver. E a gente vê, o Senhor nos ensina até diante das perdas, que com Ele nós conseguimos vencer e alcançar o propósito. A gente sabe que todos nós temos um tempo determinado nessa terra. E só Deus sabe esse tempo, né? A data da nossa validade, porque Ele é o nosso fabricante, Ele nos gerou antes da fundação do mundo para um propósito. Mas o que nos faz permanecer de pé é a esperança vindoura. Não termina aqui, você vai encontrar com Ele, glória a Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado, não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver lágrimas, e eu tenho certeza que a gratidão vai ser intensa. Mãe, obrigado por ter orado por mim, por ter acreditado em Deus, porque a melhor coisa é alcançar a salvação da nossa alma, é saber que a morte não é um fim, sim a travessia de um portal para os seios de Abraão, né? E essa esperança faz a gente caminhar dia após dia com a certeza que vamos alcançar e a conexão e vamos nos ver novamente com aqueles que partiu. Amém? Glória a Deus. Se você, Regiane, visse Jesus hoje, se ele se apresentasse a você, se você tivesse oportunidade de falar uma palavra, o que você falaria de frente para Jesus? Amor. Amor. Porque ele é tudo para mim. Oh, glória. Ele é meu paizinho, ele é o meu amado, Aleluia. é ele que me sustenta, é ele que me dá força todos os dias para levantar. Meu Deus. Ele é meu tudo. Como nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Como nós somos constrangidos pelos filhos de Deus e a experiência que Ele nos permite viver. Com certeza, se alguém chegou aqui pensando em desistir através do seu testemunho, ela falou, vou desistir não. Vou continuar, porque ela tinha N motivos para parar, mas ela decidiu continuar. E tem que ser muito crente, tem que ser muito filho, herdeiro, glória a Deus. Tem que amar muito a Deus para entender que Ele é o único, digno de honra, de glória, de toda adoração e que Ele está conosco a todo tempo. Eu agradeço a Deus pela tua vida, Regiane. Agradeço a Deus por Ele ter nos apresentado. Glória a Deus. Você nos ensina, acredita, continua, porque você nos ensina dia após dia. Amém?
Sobre um sonho, hoje, você quer realizar algo em Cristo, algo pessoal, algo que você possa, claro, e queira, sinta-se à vontade para compartilhar. Um sonho. Eu tenho um sonho da minha vida profissional, de abrir um salão de Em festas. nome de Jesus, Senhor. Vamos Esse é profetizar. o sonho sim, da minha vida profissional mesmo, de abrir esse salão, de fazer o que eu gosto, porque eu me descobri através das festas. Eu me Glória a descobri Deus. que eu adoro trabalhar com isso, que eu amo fazer isso. Então, Deus me mostrou esse caminho, entendeu? E eu tenho esse grande sonho e eu creio que um dia eu ainda vou realizar ele. Em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Sim, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o fim. Toma posse dessa vitória em nome de Jesus. Hoje, Rê, qual conselho você deixaria para a nossa geração? Discernente à busca, a trajetória, permanecer em Cristo. Qual conselho você daria para essa geração enferma emocionalmente e espiritualmente, né? A gente, Hoje está difícil exortar, hoje está difícil até para aconselhar, porque qualquer coisa, vou largar, não dá para mim. Qual o conselho que você daria para a nossa geração? hoje em dia, assim, tá uma geração muito difícil, né, pastora? Uma geração com muita depressão, com muito, vou deixar isso para lá, não vou permanecer, não vou ficar. Assim, o grande conselho que eu dou, não desista, porque é isso que o inimigo quer. Todo momento ele está ao seu derredor para fazer isso, você desistir. Mas Deus, ele está ali, ele está sentado do seu ladinho, às vezes a gente não vê, mas ele está ali, te acariciando, te falando, filho, fica comigo. Filha, eu posso ser o que você precisa. Eu sou o grande vazio, eu posso preencher esse grande vazio que está no seu peito. Então, eu falo, não desista. Deus, ele tem grandes propósitos na vida de cada um, como ele teve um propósito grande na minha vida, e ele continua tendo, ele tem um propósito grande na vida de cada um. A gente que tem que ter a escolha de permanecer ou de parar. E a escolha são escolhas que a gente faz para a nossa vida. E a escolha que Verdade. você a escolha que você tem que fazer hoje é não desistir, não desista, que o Senhor te ama, o Senhor te guarda e o Senhor te guia a todo momento. Pensa, o Senhor esqueceu de mim, ele não esqueceu, ele não esquece do seu filho amado. Em nenhum momento ele esquece do seu filho amado. Ele pode não estar agindo naquele momento. Às vezes ele está até agindo, mas como a gente não está vendo, não está sendo do jeito que a gente quer, a gente acha que o Senhor não está agindo. Ele às vezes está agindo sim, mas não é do nosso jeito, é sempre do jeito dele. É sempre o querer dele. Como não lembrar, né, Regiane? Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, né? Imagina a mente de Daniel, eu poderia ter sido evitado, Deus poderia ter entrado na frente. Daniel via muitos bandidos sendo lançados na cova dos leões. E antes que esses bandidos chegassem ao solo, a Bíblia vai declarar que eles eram devorados pelos leões. Agora imagina a mente de Daniel continuando buscando, perseverando, fazendo certo e sendo lançado. E talvez você está aí dizendo, eu estou me sentindo assim, na cova dos leões, sem expectativa de vida. Entenda, eu sei que é difícil enxergar Deus no momento da guerra, mas se você for parar e olhar as circunstâncias, você vai entender que embora tu tenha sido lançado na cova dos leões, os leões não te devoraram. Embora você tenha sido lançado na cova dos leões, você alcançou o solo, ao contrário de muitos que morreram antes mesmo de alcançar. Embora você foi lançado na cova dos leões, Deus ele tem feito leões jejuar
por amor a ti. Tu sabe, é um milagre a tua vida aqui. É um milagre você estar aqui, tá me entendendo? Anota isso aí. Deus é contigo, Ele não te abandona. Pode estar na cova, pode estar na fornalha, pode ter sido lançado na cisterna, pode estar enfrentando guerra, mas está vivo. E o fato de você estar de pé vivo é a mão e a misericórdia de Deus te sustentando. Então não pare, porque Deus vai usar esse processo para gerar um grande testemunho, assim como gerou um grande testemunho na vida da nossa irmã Regiane, abençoada. Regiane, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela tua presença, obrigado por ter disponibilizado o teu tempo, obrigado por ter aceito o convite. Eu tenho 100%. Somos, acredite. Eu tenho 100% de certeza que o seu testemunho vai edificar muitas vidas e através da tua vida o nome do Senhor será glorificado. Regiane, não se cale. Continue, porque eu tenho certeza que Deus honrará a tua fé. Amém? Continue sendo essa abençoada, porque é como eu falei, tem lugar que a gente não pode carregar a Bíblia, né? Então a nossa vida é um testemunho em Cristo. Você que faz festa, você terá a oportunidade de transitar no meio de pessoas de várias religiões. Então, de repente, tu não vai poder carregar a Bíblia e dizer, eu sou crente, mas a tua história falará do Cristo que tu serve. A tua história dará testemunho de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E como dá, pastora, você falou isso, é bem verdade, como dá, porque eu não parei de trabalhar em nenhum momento quando eu estava passando pelo processo do câncer. Então, todo mundo falava comigo assim, quando eu chegava para fazer fé, mas menina, você tá assim. Eu falei, o Senhor está me sustentando. Nossa, mas nem parece que você está passando por isso. Glória a Deus. Então, verdadeiramente, é não desistir, prossiga. Amém, glória a Deus. Prossiga, não desista. Ah, mas eu não estou aguentando, prossiga. E a senhora me inspira muito. Eu falo que quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Porque você chega aquela toda tímida, mas na hora que abre a boca... Ai, é Jesus. É Jesus na minha vida. Porque realmente eu sou tímida, né? E muita gente fala isso. Você chega quietinha, mas quando abre a boca... Muito obrigado, tá? Eu glorifico a Deus por fazer parte do seu time, né? De mulheres de aliança. Eu glorifico a Deus pela tua amizade, pela tua vida. Deus abençoe. Eu que agradeço, pastora. Muito obrigada pelo convite. Espero ter alcançado vidas aqui com meu testemunho. Com certeza. Eu vi os comentários, olha, a irmã Tati comentou, né? A irmã Tati, minha membra também. Um monte de gente comentou, entrou, oh glória, aleluia, né? Deus está falando comigo. Olha, a Patrícia comentou, a Adriana comentou. Muita gente aqui conosco foi edificada através do teu testemunho e vai ficar salvo, tá? Então, vou até te marcar, você pode compartilhar. Esse vídeo vai para o meu canal no YouTube também. Eu vou compartilhar para que pessoas venham ser alcançadas através do teu testemunho. E será, glória a Deus, assim como tem sido, será. E o nome do Senhor vai ser mais uma vez glorificado. Amém? Muito obrigado vocês que assistiram. Muito obrigado vocês que compartilharam. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. E juntos somos bem mais fortes. Vamos orar para encerrar, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade, abençoar esse povo lindo que está conosco aí. Quer fazer as honras? Pode orar, pastor. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, muito obrigado pela dádiva da vida, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos num só propósito. Pai, o propósito do podcast, né, do Pod Gabi, é abençoar, é alcançar vidas através dos testemunhos, que o Senhor venha, Pai, de maneira extraordinária, germinar essa semente que foi lançada no coração de cada um, porque é o teu Santo Espírito que convence o homem,
continua abençoando a nossa irmã Regiane, fortalecendo, instruindo. Abra as comportas do céu, Senhor. Olha aí o desejo do coração dela. Cumpra o desejo do coração dela. Em nome de Jesus. Abençoa cada vida aqui que assistiu, aqueles que vão assistir, cada família aqui representada. Derrama um bálsamo de bênção, de alegria, para que eles venham perseverar, crendo na vitória, porque quando o Senhor entra na peleja, é vencer ou vencer. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos derramadas neste lugar e pela vida da tua serva. Que o Senhor venha abençoar cada família, cada vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada. Fica na paz do Senhor. E eu creio que terá mais oportunidades. Tchau. Tchau, povo lindo. Jesus ama vocês e eu também. Fique na paz. Glória a Deus. Gente, vai ficar salva a live. Você compartilha, porque eu tenho certeza que assim como edificou a minha vida, edificará a tua vida também.